dia. Maurício Hu, sou técnico do Ministério do Desenvolvimento Rural. Bom dia, eu sou Milton Langa, trabalho para a GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition. Muito obrigado. Bom dia a todos. Alcides Prazeres, Ministério da Agricultura, Direção Nacional de Sanidade Agropecuária e Biossegurança. Bom dia, Anica Massas, estou nas leguminosas IAM. Bom dia, sou Miquel Manhique, representante da Taverna Super Spar. Bom dia, Tel Maruco, Inspeção Nacional das Atividades Econômicas. Bom dia. O microfone. Bom, eu dizia que eu sou Filomena dos Anjos, trabalho na Faculdade de Veterinária da Universidade Duarte Mondlane. A minha área de trabalho é nutrição animal. Bom dia, chamo Marisa G, trabalho na Direção de Ciências Animais e Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. Bom dia, meu nome é Mirko Games, sou da G7, trabalhando em Nampula com o projeto Promove Agribiz. Bom dia a todos e todas. Chamo-me Purna Wasti, trabalhando para FAO, nutrição especialista. Muito obrigado. My name is Karsten Jeffel. I work for the membership organization Norgesvel and have been part of a groundnut working group here in Mozambique. Bom dia, meu nome é Paulo Ngoman, sou membro do Conselho de Direção da MPCM. Muito obrigada. O nosso encontro vai ter mais ou menos duração de umas 5 horas, irá terminar acessivamente às 12 horas. E teremos as notas de boas-vindas pela diretora da AMPCM e o MADER. Depois teremos a apresentação do grupo de trabalho da Amendoim. Teremos a apresentação do MISAL, do MIC. Depois teremos do LabNat, do PAC. E vamos fazer a abertura do nosso debate, que acredito que será muito interessante. Eu adoro esse tipo de encontros, então acredito que será bem interessante. Para não me prolongar, vou convidar a nossa diretora da MPCM para nos dar as notas de boas-vindas. Por favor. Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Primeiramente dizer que sejam bem-vindos a este encontro de reflexão, que nós esperamos ter resultados extremamente positivos para toda esta cadeia do valor do amendoim. Referir que em Moçambique o setor agrário é fonte de alimentos para o consumo humano e animal. A maior contribuição do setor agrário na economia provém de produção de culturas realizadas pelos pequenos produtores. O subsetor agrícola apresenta baixos níveis de produtividade, principalmente devido à baixa intensidade de uso de insumos e adoção de tecnologias melhoradas, fornecimento limitado de serviços agrícolas, juntamente com a alta sazonalidade na produção e crescimento de vulnerabilidade climática. Países como Moçambique, com condições subtropicais quentes, são altamente suscetíveis ao crescimento e ataques de fungos. As aflatoxinas no amendoim são um problema grave em Moçambique. Estas são mixotóxicas, naturais produzidas pelos fungos que podem atacar o amendoim durante a sua fase de produção, bem como pós-colheita. Isto para dizer que o consumo de alimentos contaminados por essas aflatoxinas é algo prejudicial à saúde humana, enfraquece todo aquele que é o sistema imunitário,
prejudica o crescimento das nossas crianças e poderá conduzir a cancros, principalmente no fígado, e também pode levar à morte. Este grupo, o Grupo Trabalho do Amendoim, é uma iniciativa que pretende impulsionar a cadeia de valor do amendoim no nosso país, para os efeitos, promovendo a produção e processamento local do amendoim com níveis aceitáveis de aflatoxina, bem como o acesso ao mercado através de intervenções que visam minimizar o risco da aflatoxina em todo o sistema de cadeia de valor do amendoim. Trouxemos aqui organizações que nós acreditamos ser capazes e são capazes de trazer ideias que possam ajudar a este processo, não é? A problemática da aflatoxina nos alimentos. São organizações que têm consciência da segurança alimentar, razão pela qual esperamos que este encontro traga resultados extremamente positivos para esse sistema. E muito obrigada a todos, sejam muito bem-vindos e que seja uma intervenção positiva e que todas as contribuições são válidas para podermos enriquecer este nosso sistema de cadeia de valor do amendoim. Muito obrigada. Muito obrigada, à diretora do MPCM. Irei convidar agora o representante do MADER para dar as notas de boas-vindas e, consequentemente, dar a sua apresentação. Não temos o representante do Ministério? O engenheiro Rui? Sim, o engenheiro, por favor. Acho que foi pego de surpresa, mas pode dar as suas notas de boas-vindas e... Pode ser daí? Ok, 1 minuto só. Bem, muito bom dia. Eu estou aqui como técnico do Ministério, né? Não representante do Ministério da Agricultura, né? Como convidado para participar neste evento aqui. Então, digo que este assunto da aflatoxina é um assunto muito importante, conforme estava a falar ali a senhora. Então, é um assunto que, a nível do Ministério, começamos algum trabalho já há uns 3 anos atrás, um pequeno grupo de instituições, envolvia o IAM, laboratório, envolvia também o laboratório do Ministério da Saúde, Água e Saneamento, o INOC, que é o Ministério da Indústria e Comércio. Portanto, fomos um pequeno grupo e começamos a refletir sobre o assunto. Portanto, é um assunto que, do ponto de vista alimentar, é preocupante, porque até este momento não há assim, algo muito profundo já realizado. Portanto, mas existem evidências de alguns cancros que ocorrem por aí que podem estar relacionados com aflatoxinas. Sabendo que amendoim, assim como o milho, são produtos base que a população utiliza como sua alimentação. A Zona Sul é o maior consumidor de amendoim, portanto, proveniente de norte, assim como a Inhambane e Gaza. A base da população usa muito mais o amendoim, assim como o milho. São culturas muito suscetíveis a aflatoxinas. Portanto, este encontro, penso que há experiências sendo feitas por parceiros nossos, acho que vão apresentar, veremos ver o que estão a fazer, para em conjunto podemos avançar, para ver se podemos minimizar esse problema de aflatoxinas. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, o representante do MADER. Agora vamos iniciar as apresentações do grupo de trabalho da amendoim. Iremos iniciar com a apresentação do engenheiro Natalino, da MPCM.
Acho que o equipamento não está ligado. E o jovem lá foi tratar disso. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Enquanto aguardamos pela ligação lá da tela, a conexão com a tela, talvez vou rolando um pouco aquilo que vamos fazer. Nós somos grupo de trabalho de amendoim. Não é que é um grupo que foi constituído já desde 2016, que é um grupo de organizações da sociedade civil, setor público e privado. E como foi explanado aqui pela senhora diretora executiva da MPCM, devido à problemática das aflatoxinas, temos estado a enfrentar dificuldades, não é, quer de mercado, assim como problemas de saúde que enfermam, não é, o público. E é uma realidade que não é muito discutida, ou não foi muito discutida, pelo menos nos tempos passados. E este grupo de organizações achou que devia começar um debate, não é, encontrar-se, juntar sinergias de iniciativas individuais ou de cada organização, trazer todas para um espaço de coordenação destas ações, para ver se podemos mitigar as aflatoxinas de uma forma estruturada. Então, o grupo de trabalho de amendoim tem, digamos, várias áreas temáticas, não é? Mas aqui vamos apresentar um pouco daquilo que são as intervenções do grupo de trabalho de amendoim. Vamos apresentar a situação de mercado do amendoim. Vamos apresentar algumas intervenções do grupo de trabalho de amendoim nos últimos 3, 4 anos. Vamos apresentar aquilo que são os desafios e as perspectivas. Dizer que nós temos como área de intervenção a área de pesquisa, não é? Onde estão lá as instituições de pesquisa, como o ITA, como o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. Temos um grupo que vela pelas políticas, porque a nossa intenção é trazer evidências, não é, sobre os males que este problema ou esta doença, este veneno da aflatoxina causa, não é, para a saúde pública. Temos um grupo de organizações que trabalham diretamente com os produtores, não é, fazendo treinamentos, divulgação de práticas, boas práticas de fazendo a divulgação de boas práticas, não é, da produção desta cultura de amendoim. Temos algum grupo de empresas também que estão vocacionadas no processamento, não é, armazenamento e processamento. Então, este é um grupo das áreas que são de intervenção do grupo de trabalho de amendoim. E dizer que, olhando para a situação de mercado desde 2019 até o ano 2022, não é, aquilo que temos encontrado, primeiro, um dos grandes problemas nesta cultura de amendoim é a fraca disponibilidade de semente de amendoim no mercado, semente de qualidade. Aquilo que nós temos estado a verificar nos últimos anos é que estamos com uma semente que está quase degenerada, não é? E há muito comércio de grau como semente. E isto tem afetado sobremaneira na qualidade do amendoim e mesmo a própria aceitação do nosso amendoim no mercado, quer local assim como internacional.
temos semente, primeiro é a disponibilidade, depois temos a semente de baixa qualidade, não é? O terceiro temos os problemas de baixo controle dos níveis de contaminação pelas aflatoxinas. Quase que não se controla aqui no país se o amendoim tem ou não aflatoxinas. São iniciativas muito poucas sobre o controle de aflatoxinas no país. Razão pela qual hoje temos aqui, convidamos os supermercados, não é, e outras entidades que comercializam produtos alimentares, mas sem ter em conta este problema. Notamos também que já há problema de pouco conhecimento e uso de tecnologias de gestão de pós-colheita pelos produtores. Continuando na questão do mercado, neste momento nós identificamos 3 nichos de mercado de comercialização, que é aqui
Ao nível do processamento, nós, nos últimos anos, adquirimos maquinetas para facilitar o processo de debulha de amendoim localmente. Essas são maquinetas que estão afetas às cooperativas e grupos de produtores que fazem o pré-processamento do amendoim. Estamos neste momento a trabalhar para a instalação de uma planta de processamento para o fabrico de local de AflaSafe. O que acontece é que nos últimos anos o AflaSafe, o produto foi produzido fora, apesar de ter sido produzido com material genético aqui local de Moçambique, mas ele foi produzido sempre na Tanzânia, porque aqui não tínhamos condições para produzir as quantidades que nós pretendíamos. E a partir deste ano, esta fábrica vai abrir e vai começar a produzir este produto ao nível de Moçambique para abastecer o mercado nacional, e havendo alguma abertura, porque temos um dos produtos que é possível também ser utilizado no mercado de Malawi. Então, aqui são também algumas tecnologias herméticas para armazenamento que alguma parte dos nossos integrantes, que é, por exemplo, o Helvetas, tem estado a trazer para os produtores ao nível da província de Nampula e Cabo Delgado, que são tecnologias herméticas para armazenamento do amendoim. Ao nível do armazenamento e desenvolvimento do mercado, foram estabelecidas ligações com mercados internacionais, como a LB Nuts, a PACA, que são empresas europeias que processam o amendoim em grandes quantidades, e nós temos algum contato com eles, e eles têm algum interesse em buscar este produto a partir de Moçambique, mas a verdade é que temos que garantir que a qualidade está lá e os níveis de aflatoxina são baixos. Então, foram certificados cerca de 782 produtores para o mercado orgânico, não é? A produção do amendoim orgânico, e continuamos a fazer o uso das tecnologias herméticas. Há um modelo de negócio, nós trabalhamos com cooperativas, não é? E estas cooperativas estão ligadas, não é, com algumas empresas, e, como disse no princípio, estas empresas ligam-se a estas grandes empresas, quer no mercado nacional, assim como no mercado europeu. Então, daí a necessidade deste trabalho, de trabalhar para a qualidade, para permitir que a gente consiga chegar aos mercados mais exigentes. Ao nível de políticas, ao longo destes últimos 3, 4 anos, foi possível a aprovação pelo governo, o registro do AflaSafe, não é, que permite a produção e comercialização ao nível nacional, que este produto que depois vai ser profundamente debatido aqui, apresentado pelo Dr. João. Estamos a fazer a disseminação de vários estudos sobre aflatoxinas no país, não é, e consumo de produtos livres. Já começou em alguma parte o consumo, não é, do amendoim com baixos níveis de aflatoxina, porque ao nível dos últimos, estes 3, 4 anos já produzimos e canalizamos para os produtores cerca de 50 toneladas de AflaSafe. E
os resultados que depois os colegas poderão mostrar são claros que este produto ajuda sobremaneira no processo de redução dos níveis de incidência de aflatoxinas no amendoim, não é? Estamos a falar do amendoim, mas existe o milho, não é? A mandioca, mas neste momento, pelo menos os estudos indicam que os níveis mais altos é mesmo no amendoim. Como desafios, nós temos, e a razão pela qual estamos aqui neste encontro com vários atores, que é para, em conjunto, discutirmos os passos seguintes. Como é que nós caminhamos daqui para frente com este problema que é muito sério, não é? Sobre a nossa saúde, a saúde animal, e que tipo de passos é que nós temos que seguir para, não é, provavelmente regulamentarmos o processo de produção e comercialização de alimentos no território nacional, não é? Então, os nossos desafios é melhorar o processo de fiscalização do setor de sementes. Esse é um aspecto muito importante que tem sido amplamente debatido com o setor de semente ao nível do Ministério. Outro desafio é a dificuldade da aquisição de semente básica e certificada, não é? O outro é sobre a existência de provedores de insumos ao nível local, principalmente nos distritos, para estarem muito mais perto dos produtores. A aplicação de padrões ao nível nacional para o controle de aflatoxinas. Como nós podemos ver, o nosso país, neste momento, não temos, não é, uma política clara sobre os níveis de aflatoxina que são aceitáveis para, não é, o consumo, não é, de alimentos. Então precisamos de, a partir de hoje, refletir como é que o nosso país se posiciona perante este cenário em que não há nada que faz o reinforcement de estes atores que estão na cadeia alimentar, não é, para mitigar este problema de aflatoxinas nos alimentos. Nós, nos dias de hoje, como podem ver, temos vários programas de nutrição, não é, ao nível das comunidades, e que em algumas vezes nós encontramos famílias lá no campo que usam, não é, o amendoim e a farinha de milho para fazer papas, enriquecer a papa para as crianças. Mas estes dois produtos estão todos, na maior parte, contaminados com o problema de aflatoxinas, não é? Então, estamos a tentar resolver um problema criando um outro problema. Então, como é que resolvemos este tipo de problemas? Precisamos de refletir como é que temos que nos posicionar, não é, ao nível da nutrição, ao nível, não é, da regulamentação sobre aflatoxinas no país. As nossas perspectivas são a inclusão de outras cadeias de valor, por exemplo, o caju, a macadâmia, não é, o milho e feijões neste trabalho de amendoim que está um pouco mais avançado, que é para sabermos nestas culturas qual é o nível, não é, de incidência de aflatoxinas. Precisamos de colaborar com a Autoridade Nacional de Semente e a Plataforma de Semente na maioria do setor de sementes, não é? Precisamos de fazer a promoção do negócio cooperativo ao nível dos produtores. O modelo cooperativo é um modelo, não é, que é mais organizado, porque as cooperativas são, não é, empresas devidamente organizadas que podem, não é, fazer a disseminação dessas técnicas, assim como podem trabalhar, por exemplo, de forma eficaz no processo de implementação das boas práticas no processo da produção, não é, armazenamento e comercialização do amendoim. Então precisamos de ter produtores organizados em cooperativas, ou pode ser em outros modelos, não é, de organização, mas os produtores precisam de estar organizados para melhor posicionarem-se na mitigação de
aflatoxina em toda a cadeia de valor da produção de amendoim. Precisamos também de melhorar a produção orgânica para o mercado nacional e internacional. Se paga bem, provavelmente vale a pena investirmos neste processo de produção orgânica. A contínua sensibilização, não é, massiva sobre a prevenção das aflatoxinas, porque há um entendimento, nosso entendimento é que neste momento, como não é muito conhecido este problema das aflatoxinas, então não é preocupação para o consumidor. Então, nós, como instituições que sabemos quais são os problemas que as aflatoxinas causam à saúde pública, assim como causam no processo do acesso aos mercados mais exigentes, então precisamos de continuar a sensibilizar, não é, os produtores, aos setores, do setor público, a trabalharmos e encontrarmos soluções para a mitigação das aflatoxinas. Precisamos de continuar a promover a utilização de tecnologias de pós-colheita na melhoria da qualidade dos produtos, porque está claro de que um dos problemas onde aumenta o nível de incidência da aflatoxina é mesmo nesse processo de armazenamento dos produtos. Precisamos regular o processo de produção e comercialização do amendoim e outros produtos alimentares. Então, muito obrigado pelo vosso tempo. Aqui estão os nossos caras instituições que neste momento trabalham afincadamente no processo de mitigação de aflatoxinas. Muito obrigado, engenheiro Natalino, pela apresentação. Vimos aqui vários desafios. Acredito que hoje vamos sair com alguns minimizados, já que temos a representação do MISAL e do IAM, pelo menos as sementes, alguma coisa, hoje vamos sair aqui com algo um pouquinho mais claro. A seguir vai a apresentação do Dr. João, que vai falar do AflaSave, da tecnologia do AflaSave que está a ser usada ao nível do produtor. Dr. João. Bom dia, vamos desculpar, vou fazer a minha apresentação aqui sentado. Então, vou fazer a minha apresentação aqui sentado, vamos desculpar por isso. O meu nome, outra vez, sou João Augusto, trabalho para o Instituto de Investigação, Instituto Internacional de Agricultura Tropical, conhecido pelo sigla ITA. Hoje vou falar sobre AflaSave como uma das soluções para o problema de aflatoxinas. A AflaSave é um produto de controle biológico e vou explicar mais tarde com detalhes sobre AflaSave. Bom,
Muitos que estão aqui já ouviram falar, de certeza, sobre aflatoxinas, e é a razão por que estamos aqui. Mas só para dar uma explicação muito breve, aflatoxina quer dizer veneno produzido por fungo Aspergillus flavus. Portanto, a palavra aflatoxina vem de, o A vem de Aspergillus, Fla vem de Flavus e toxina quer dizer veneno. Então, traduzindo isso, quer dizer veneno produzido por Aspergillus flavus, aflatoxina. Então, esses fungos estão em todo o sítio. Se eu pego aqui e vou passar no meio do cultivo, vou ao laboratório, é possível que apareça lá Aspergillus flavus, o fungo. Então, o fungo está em qualquer sítio. Mas, em geral, o fungo está sobrevive no solo e na matéria orgânica morta. Então, e infecta as plantas que estão lá e mais tarde produz aflatoxinas. Então, já foi dito aqui, as aflatoxinas estão associadas ao crescimento retardado das crianças, principalmente as crianças de menos de 5 anos de idade. Aflatoxinas têm uma ligação direta com o cancro do fígado. Aflatoxinas comprometem o sistema imunológico e, em casos extremos, podem provocar a morte. Então, nos países que têm regulamentação sobre aflatoxinas, os produtos agrícolas que são afetados pelas aflatoxinas têm pouco valor comercial. Por quê? Porque podem ser rejeitados e podem ser destruídos. Então, em geral, no campo agrícola, eu falei dos isolados de aflatoxinas. Tem 2 tipos de isolados do fungo Aspergillus flavus, que produz aflatoxinas. Tem isolados que produzem aflatoxinas e também tem isolados que não produzem aflatoxinas, do mesmo fungo, Aspergillus flavus. Mas, em geral, nos campos, os isolados que produzem aflatoxinas estão em maior quantidade, principalmente naqueles campos que são cultivados continuamente sem rotação e com culturas que são suscetíveis a aflatoxinas, como o amendoim e também o milho. Então, e ter maior concentração de isolados que produzem aflatoxinas equivale a dizer maior probabilidade de acumulação de aflatoxinas nessas culturas que estão no campo. Esse slide vou falar sobre um estudo que fizemos há quase 10 anos atrás sobre a prevalência de aflatoxinas em Moçambique, mas fizemos trabalho na zona centro e zona norte do país, nas 2 culturas, no amendoim e no milho. Então, como vem aí, em geral, o amendoim tem maior acumulação de aflatoxinas em relação ao milho. E também verificamos que as zonas de baixa altitude, as zonas costeiras e entrando um pouco para o interior, tem maior acumulação de aflatoxinas em relação àquelas zonas de alta altitude. Por exemplo, Angônia, no Planalto de Lixinga e outras zonas de alta altitude têm menor concentração de aflatoxinas em relação às zonas de baixa altitude para as 2 culturas, para o amendoim e para o milho. Esse slide também sobre o mesmo estudo. Aqui dividi sobre a zona norte e zona centro. No lado esquerdo, a tabela no lado esquerdo é sobre a zona norte e lado direito sobre a zona centro do país.
os números estão a ver aí, 4 partes por bilhão e 20 partes por bilhão são standard. O 4 partes por bilhão é o standard europeu, da União Europeia, é o nível de aflatoxina aceitável, máximo, para produtos alimentares, para o consumo humano. O 20 é o standard aceitável para o mercado americano. Então, o que verificamos é que para o amendoim, vou falar da tabela do lado esquerdo, portanto, da zona norte do país. O que verificamos é que para o amendoim, se quiséssemos exportar o amendoim para o mercado europeu, 60%, deixa eu ver se consigo mostrar o número aqui. Acho que não é possível, não tem coisa. Bom, queria mostrar os números para queria falar desses números. Queria apontar. Yeah. Ok, tá bom. Bom, vou falar da tabela do lado esquerdo, que é a zona norte do país. Então, se quiséssemos exportar o amendoim para o mercado europeu, 60% do amendoim seria rejeitado. Aí é onde vem o número 38, né? Então, mais de 60% do amendoim será rejeitado porque tem níveis acima do padrão aceitável. E se quiséssemos exportar esse amendoim para o mercado americano, cerca de 45% do amendoim seria rejeitado. Por quê? Porque tem nível de incidência maior que o padrão aceitável. Para o milho, os números são um pouco menores em relação ao amendoim, mas mesmo assim 40% do amendoim seria rejeitado se quiséssemos exportar para o mercado europeu, e 30% do amendoim será do milho, desculpa, será rejeitado se quiséssemos exportar para o mercado americano. Para os números, para a região centro do país, a situação é menos crítica em relação à zona norte do país. Mesmo assim, os números são preocupantes. Então, esse slide é para mostrar que existem várias práticas, na verdade, de controle de aflatoxinas, desde a sementeira até o consumo. Mas muitas práticas que ouvimos, que são promovidas, programas que são promovidos para controle de aflatoxinas, são programas de pós-colheita, não é? Práticas de boa secagem, práticas de limpeza, seleção do grão, práticas de bom armazenamento, são práticas, muitas das práticas são promovidas dos programas que existem para controle de aflatoxinas. Então, o Aflasef, que é o produto de controle biológico, e vou falar mais em detalhe, é uma prática que é aplicada desde o campo e tem controle efetivo até o consumo. Mas essas práticas, cada uma das práticas tem o seu lugar. Portanto, diferem um pouco as práticas, mas cada prática tem seu lugar. Mas as práticas em si de controle não são suficientes. Precisam várias coisas, instituições fortes, políticas certas, trazer consciência sobre aflatoxinas, precisa muito trabalho de advocacia, é o que estamos a fazer aqui.
Então, o que é a Aflasef? A Aflasef, como eu disse, é um produto de controle biológico de aflatoxinas. Na verdade, como eu disse, usa isolados do fungo que produz aflatoxinas. Mas esses isolados são isolados que não produzem aflatoxinas, que já conhecemos isolados, porque e selecionamos isolados muito superiores, de características superiores. O que é isso? São isolados altamente adaptados, isolados com grande distribuição, isolados altamente competitivos e isolados, acima de tudo, que são deficientes nos genes que produzem aflatoxinas. Nós conhecemos aqueles isolados que produzem aflatoxinas, têm genes responsáveis para a produção de aflatoxinas. Conhecemos esses genes, então isolados que nós selecionamos são isolados que são deficientes nesses genes que produzem aflatoxinas, ou ainda melhor, que não tenham esses genes que produzem aflatoxinas. Então, são esse tipo de isolados que nós selecionamos no campo, a partir do solo e a partir das próprias culturas. No lado esquerdo, embaixo, são as culturas puras desses isolados. E o que nós fazemos é que cultivamos essas culturas puras e selecionamos os poros dessas culturas. E aí em cima, lá no desenho, em cima da parte central, portanto, multiplicamos esses poros no laboratório. E depois no lado direito, em cima, é mapira esterilizada. O que quer dizer isso? Matamos a altas temperaturas a mapira e misturamos com esses esporos. Portanto, usando um polímero. O polímero serve para aderir os esporos na superfície do grau de mapira. E também usamos um corante que é azul, só para diferenciar com mapira comestível quando levamos para o produtor. Então, a mapira, na verdade, serve como transportador dos esporos do fungo. Então, e temos, portanto, misturamos isso numa fábrica para produzir o Aflasef. Então, como eu disse antes, nos campos não tratados, geralmente os isolados produtores de aflatoxina estão em maior quantidade. Mas quando tratamos com a Aflasef, ocorre o inverso. Como os isolados do Aflasef são altamente competitivos, então, quando tratamos com a Aflasef, se for a fazer a amostragem, a maior parte dos isolados são aqueles que não produzem o Aflasef. Então, e como nós aplicamos 10 kg por hectare, portanto é a taxa de aplicação, e por exemplo, no milho nós aplicamos 2 a 3 semanas antes da floração. No caso do amendoim, estamos a falar do amendoim, aplicamos por aí 30 dias depois da sementeira, ou um pouquinho mais, quando na verdade a canópia do amendoim começa a fechar. É quando nós aplicamos o Aflasef. E fazemos uma aplicação por ano, né? Por cada campanha. Vou falar um pouco dos resultados que nós fizemos com o grupo de amendoim, 3 anos de resultados usando o Aflasef. Então, é difícil apontar aqui, mas pronto. Tem uma barra aí que divide por cada ano no meio. Quer dizer, temos campos que tratamos com a Aflasef e temos campos que não tratamos com a Aflasef. Depois da colheita, recolhemos a amostra e fazemos a testagem. Então, as barras do lado esquerdo, a cor castanha, são resultados dos campos não tratados.
e as barras verdes carregado são resultados dos campos aplicados com a Flacef na altura da colheita. Um pouco lado direito, depois daquela divisão da barra aí que divide, lado direito, a barra vermelho, o que nós fazemos é que depois da colheita levamos algumas amostras e submetemos às condições de mau armazenamento que tipicamente acontece com os nossos produtores, né? O mau armazenamento é por várias razões. Então, simulamos essas condições de mau armazenamento e depois fazemos a testagem. Então, as barras a vermelho são a amostra que vem dos campos não tratados e simulados a mau armazenamento. As barras de cor verde claro são a amostra que vem dos campos tratados com a Flacef e depois submetidos ao mau armazenamento. Então, o que verificamos em geral é que os campos não tratados têm maior concentração de aflatoxinas em relação aos campos tratados com a Flacef. Mas quando submetemos a um mau armazenamento, simulamos as condições do produtor, os campos, as amostras dos campos não tratados, aí há maior aumento de aflatoxinas, mas as amostras que vêm dos campos tratados, mesmo submetidos ao mau armazenamento, o aumento não é significativo. Como vê, pode comparar as barras verdes carregado e verde não carregado. Então, isso para mostrar o quão efetivo realmente o Aflacef é. Então, vou falar um pouco de sistema integrado, não é, de gestão de aflatoxina. A Flacef é uma tecnologia, mas na verdade tem muitas atividades, muitas componentes que são importantes para o controle de aflatoxinas, não é? Tem muitos programas, por exemplo, não só a aplicação da Flacef, tem que ter políticas claras e certas, trabalho de advocacia, trazer consciência, sensibilizações, treinamentos, testagens. Então, tudo isso é importante. Algumas dessas práticas têm o âmbito público, não é? São de caráter público, outras de caráter privado e outras de caráter público-privado. E nos trabalhos que nós fazemos com o grupo de amendoim, quando vamos, depois da colheita, não levamos só a amostra para o laboratório para testar. Nós agregamos todo o produto do amendoim no campo e nós fazemos análise de aflatoxinas lá no campo com o produtor para ver. Portanto, não só para o produtor ver os resultados, mas para podermos explicar o significado desses resultados e também as possíveis consequências desses resultados. Esse slide é para dizer que, na verdade, é difícil massificar tecnologias de controle de aflatoxina. Mas não só para a aflatoxina. Qualquer inovação, a sua massificação é muito complicada. Para o caso de aflatoxinas, o cenário ideal seria ter o produto, nesse caso a Flacef, registrado, que já está registrado pelo Ministério da Agricultura, certo? Você teria estratégias de comercialização disponíveis, seria ter a fábrica ou fabrico do Aflacef e distribuição no lugar. Muito importante ter demanda, não é, do produto, nesse caso a Aflacef dos produtores, porque se não existe essa demanda, mesmo tendo produto, as coisas não vão. Então, isso seria os cenários ideais, mas na verdade é muito mais complicado do que isso. Então, aí no meio a vermelho escuro são de alguns dos fatores críticos que impedem
ou desaceleram a implementação de massificação das tecnologias de controle biológico. Por exemplo, a baixa capacidade de compra dos produtores. Mesmo tendo tecnologias, nós sabemos muitos programas que não vão muito para frente, porque por causa da baixa capacidade de compra do nosso produtor. Mesmo para comprar a semente é muito complicado para o nosso produtor. Então, é um dos fatores que limita, digamos, a massificação, pode limitar a massificação de tecnologia de controle da aflatoxina. Tem outros fatores aí, lado direito, talvez não muito críticos como os do lado aí do pintado a vermelho no meio. Como, por exemplo, acesso limitado de serviços de testagem da aflatoxina, não aderência das normas de aplicação pelos produtores. Então, são alguns dos fatores que limitam, não é, a massificação da tecnologia de controle de aflatoxinas. Vou falar um pouco das mensagens-chave de implementação. É preciso criar consciência sobre aflatoxinas, muito importante. É preciso o uso de controle biológico. Nós já sabemos que, por exemplo, a AFACE funciona. É preciso criar o uso do controle biológico como componente-chave de um sistema de gestão de aflatoxinas. Aumentar a capacidade de testagem de aflatoxinas é um dos problemas que temos no país. Não tem muita capacidade de testagem sobre aflatoxinas. Não temos muitos laboratórios realmente com capacidade para testar aflatoxinas no país. Ter um mercado garantido e preços melhores para os produtores, por mercados conscientes de aflatoxinas, para encorajar mudança de práticas pelos produtores e compradores. Como se falou aqui, tem muitos compradores que saem da Zona Sul, vão para a Zona Norte, compram amendoim. Para eles não lhes interessa se o amendoim está contaminado com aflatoxinas ou não. Ter suporte público e do governo, como, por exemplo, a inclusão de Aflacef nos esquemas de fornecimento de insumos. Temos muitos programas ou muitos esquemas de fornecimento de insumos que são promovidos. Dão semente, fertilizante. Então, seria bom se a Aflacef fosse incluído nesses esquemas de fornecimento de insumos. Portanto, precisamos também de instituições governamentais, a indústria, organismos comerciais, a exigirem produtos livres de aflatoxinas. Mas para isso precisamos de ter regulamentação no país sobre aflatoxinas. Precisamos também de monitoria e implementação dos estándares de aflatoxinas no mercado. Aqui também devíamos ter regulamentação sobre aflatoxinas no país. Precisamos desenvolver um sistema, não é, para convergir inovações técnicas, políticas, instituições para controle de aflatoxinas. Como eu disse, uma tecnologia em si não é suficiente realmente para fazer uma gestão, toda a gestão sobre aflatoxinas, não é? Ninguém pode resolver o problema sozinho. Já foi visto e já demonstramos que o Aflacef funciona, principalmente se for acompanhado de boas práticas agronômicas. E muito obrigado a todos. Muito obrigada, Dr. João, pela sua apresentação. Agora vamos passar à apresentação dos nossos parceiros da Unilúrio.
com a representação do engenheiro Isaac. Por favor. Bom dia mais uma vez. Apresentei-me, mas volto a me apresentar. Eu respondo pelo nome de Isaac Joaquim Press. Sou da Universidade de Lúrio. E na Universidade de Lúrio nós temos laboratório de qualidade e segurança alimentar, onde faço parte. E no laboratório de segurança alimentar nós temos muitas análises realizadas dentro do laboratório, mas hoje em particular vamos falar da nossa experiência em relação à testagem de aflatoxina, que é o caso de estudo neste momento, que é o objeto de estudo neste momento. Entretanto, primeiro vamos trazer a apresentação do nosso centro, que é o Centro de Estudos Interdisciplinar de Lúrio, que faz parte da orgânica da Universidade de Lúrio, que está na cidade de Nampula, né? E nós prestamos serviços na área de segurança alimentar. Então, nós temos no Laboratório de Qualidade e Segurança Alimentar a parte de gestão de qualidade, repartição técnica, microbiologia e química, mas as análises da aflatoxina são feitas no Laboratório de Química, e temos o Departamento de Pesquisa e Projetos. Neste caso, no Laboratório de Qualidade e Segurança Alimentar, nós fizemos a quantificação de aflatoxinas, ocratoxina, fumonizinas e zelonona. Essas todas fazem parte das micotoxinas. E também fizemos uma parte de composição nutricional, para responder à gênese de insegurança alimentar, trazendo os valores de constituição do alimento que circula nos nossos mercados. Então, no laboratório de microbiologia, nós temos a parte de análise de bolores e leveduras, coliformes fecais, salmonella e E. coli. Também fizemos análise de água. Em termos de generalidades, nós falamos das aflatoxinas, mas as aflatoxinas têm designações, né? Existem variantes de aflatoxinas, temos o caso de B1 e B2, entre essas variantes existe a mais cancerogênica em relação à outra. Entretanto, nós trouxemos isso como generalidade e dissemos que a B1 refere-se à cor, essa designação de B1, B2, G1 e G2 refere-se à cor, que é B que quer dizer o blue, que é a cor azul, e G1 que é green, quer dizer a cor verde. E em consonância disso, a detecção dessas micotoxinas também são usadas por metodologias que são detectadas por presença de cor, que são cromatografias. Então, dando seguimento no que estava a ser referido, nós temos a norma moçambicana, na verdade é a norma 4, se a memória não me faz mentir, mas é de milho, que diz que a aflatoxina são 10 partes por bilhões para Moçambique. Essa é a norma do INOC. E para a África do Sul também temos a 10 partes por bilhões. A semelhança do professor João que disse, nós temos a União Europeia com 4 partes por PPB, 4 partes por bilhões. Entretanto, nós em Moçambique temos, na verdade tínhamos 2 normas. Quando se atualizou a norma, na outra norma não apareceu a quantidade de aflatoxina para o milho. Mas na primeira norma que nós tínhamos para o milho tinha a aflatoxina. Agora, por causa da fortificação, eles cingiram mais para a fortificação, da quantidade de fortificação, e deixaram à parte as aflatoxinas. Então, nós dissemos que esses são limites aceitáveis para o nosso país e o país vizinho que é a África do Sul e a União Europeia, que é um órgão de referência, porque nossos produtos, muitas das vezes, a ideia é fazer exportação para o mercado europeu. Entretanto, nós temos os principais causadores, que todos eles são fungos, né? Entre todas as micotoxinas são causadas por fungo, mas neste caso a aflatoxina, como se diz, é causada por Aspergillus flavus. Então, nós temos a característica do milho aparentemente bom e milho supostamente contaminado. Mas para apurar isso, precisamos fazer a avaliação no laboratório e ver qual é a quantidade de micotoxina que existe ali. Como nós dissemos antes, que existem limites aceitáveis e limites não aceitáveis. O fato de existir aflatoxina no alimento não quer dizer que o alimento não pode ser consumido. Entretanto, nós trouxemos estes dados para mostrar que existem alguns níveis aceitáveis. Mas alguns elementos dizem, mesmo que as aflatoxinas sejam em pequenos níveis, mas se o consumo for muito constante, pode nos causar problemas na nossa segurança alimentar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que
o estar num nível aceitável não quer dizer que demonstra a qualidade de segurança alimentar, porque se nós consumimos este mesmo com um nível baixo e o nosso consumo se for frequente, assim também causa nossos problemas. Mas para não limitar, dizer consumir alimento isento de aflatoxina ou isento de micotoxina, aí as normas tinham que estabelecer um limite. E com esse limite poderíamos trabalhar. Mas se conseguíssemos trabalhar com sem aflatoxina seria melhor, mas que sabemos que é muito raro no fluxo das amostras que entram para a nossa análise encontrar um alimento fora de contaminação. Entretanto, nós trouxemos alguns dados, que tiramos na base da FAO, na base de dados da FAO, né, que é de área de produção, produção e exportação. Por que trouxemos este dado? Queríamos entender o que é que nós produzimos e o que é que nós exportamos. Porque nós caracterizamos o amendoim como uma cultura de rendimento, e tendo uma cultura de rendimento tem mais ênfase quando a cultura é mandada para fora do país e aumenta o PIB do nosso país. Então, esses dados mostram que antigamente havia uma tendência crescente na produção da cultura de amendoim, mas para o ano 2020 nós baixamos um bocado a produção a área produzida da cultura de amendoim. Em consequência disso também perdemos a exportação. Mas esses dados remetem a uma problemática. Nós tentamos relacionar esses dados com a fraca qualidade do próprio alimento, né, no caso de milho, e havendo fraca qualidade do próprio alimento, no caso de milho ou amendoim, também há fraca capacidade de aumento de campos de produção, porque ele também perde o valor no mercado, e perdendo o valor no mercado desestimula o produtor a fazer a produção da cultura de amendoim. Então, se nós conseguirmos reduzir os níveis das aflatoxinas, facilmente nós vamos tentar, o produtor vai se sentir obrigado a aumentar a área de produção, também aumentando a produção e a produtividade. Apesar que esta não é uma relação direta de aumento de área de produção e aumento de produção e produtividade. Quando se fala de aumento de produção e produtividade, tem que se olhar para a disseminação de tecnologias, que em pouco espaço nós conseguimos produzir grandes quantidades. Entretanto, nós começamos que temos um laboratório de qualidade e segurança alimentar no nível da Universidade de Lúdio, e o nosso laboratório começou em 2008. Até então, o laboratório está lá a fazer testagem de aflatoxinas, mas o que mostra o nosso gráfico é que a entrada das análises no laboratório tende a reduzir para o parâmetro de aflatoxinas, mas o gráfico anterior demonstra que também, dado a fraca produção e exportação do próprio amendoim, também pode ser espelhado no baixo fluxo de entrada das amostras para análise. Porque muitas das vezes o amendoim que circula no nosso mercado, como se diz, não é necessariamente que se faça a certificação, se tem aflatoxinas ou não, mas quando é para ir ao mercado externo, aí sim o empresário ou o vendedor da cultura do amendoim, ele tem a obrigação de meter a amostra no laboratório para certificarmos se os níveis são aceitáveis ou não. Não, olhando aquele histórico que nós dissemos, que começamos em 2008 até então, nós temos a tendência de resultados de 2018 a 2022. Entretanto, nós dissemos que, segundo os dados que entraram no laboratório, nós temos a demonstração embaixo, que é o ano, a amostra realizada, permissíveis e não permissíveis. Retornamos ao slide passado, estávamos a falar de permissibilidade e não permissibilidade. Então, em 2008, quando nós abrimos o laboratório, quase em todas as amostras tinham níveis não permissíveis para o consumo humano ou para a exportação também. Então, no ano 2000, para outro ano, tivemos também o mesmo fenômeno, mas quando nós tínhamos lá algumas parcerias e mostramos essa problemática, aí começamos a ir diretamente ao produtor, mostrar boas práticas de produção para tentar diminuir os níveis não aceitáveis para o consumo. Neste caso, o MPCM o ITA também entra. Nós tivemos um programa que é a Escola na Machama do Camponês. A Escola na Machama do Camponês consistia basicamente em mostrar boas práticas de produção, né? E essas boas práticas de produção finalmente culminava no final deste tudo, culminava em termos níveis permissíveis para o consumo humano. E se olharmos para o gráfico, 2017 começa, 2019, aí nós já começamos a reduzir taxativamente a incidência das aflatoxinas a nível do produtor.
Então, e olhando nisso, nós fomos convidados para um grupo que tinha como a ideia principal de minimizar a incidência das aflatoxinas. Neste momento, o que a gente está fazendo? Neste momento estamos no grupo do amendoim, e no grupo do amendoim temos o objeto principal de certificar o parâmetro de análise das aflatoxinas, que nós temos em parceria da Norgiville, a MPCM, ICUL e a AMCAM. Entretanto, nós dissemos antes que nós fazíamos as aflatoxinas, mas estávamos a fazer com um método que é de cromatografia, como diz antes, mas é cromatografia de coluna, nós chamamos de fluorômetro. Então, o fluorômetro nos dava aflatoxinas totais existentes na amostra. Entretanto, quando chamamos o consultor para avaliar e certificar o método, ele nos aconselhou a comprar o HPLC, que é um equipamento sofisticado que nos dá aquelas designações das aflatoxinas que nós dizemos antes, que era de B1, B2, nós conseguimos avaliar a quantidade daquelas e dentre elas tem a mais cancerogênica em relação a outra. Então, é pertinente que nós consigamos implementar um equipamento que consiga diversificar elas, e aí facilmente nós teremos a certificação. Neste momento está em processo. Essas parcerias com essas parcerias nós conseguimos adquirir o HPLC, mas o HPLC não veio com softwares que conseguia fazer o trabalho devido e esperado. Neste caso, nós adquirimos o software e estamos à espera do consultor para vir e fazermos a validação do método e submetermos para a certificação do próprio parâmetro da aflatoxina. Por que certificar o parâmetro de aflatoxina? Esperamos nós, certificando o método sendo acreditado a nível nacional, aí tem facilidade os exportadores a trazer as amostras e seu certificado seja válido a nível nacional, assim como a nível internacional. O que a gente faz agora, não sendo certificado? Nós temos uma amostra de referência e cada ano nós fazemos a amostra de referência. A amostra de referência é uma amostra que entra para o laboratório e passa pelos outros laboratórios. Então, a gente faz a análise da amostra de referência e vai por... mandamos para a entidade legal, eles veem qual é o nosso intervalo em relação aos outros laboratórios. Nesse leque de laboratório existem laboratórios acreditados. Aí o nosso zero score, se for deslocado, quer dizer que a nossa metodologia que estamos a aplicar não está sendo eficaz. Mas graças a Deus é que nós sempre que fizemos a nossa amostra de referência, os nossos dados têm mostrado eficácia. Entretanto, esse é um poderio que nos dá o nosso laboratório em dizer que nós, em termos de metodologia, em termos de praticidade, estamos bem e bem tecnicamente. Entretanto, como estava a dizer, que nós adquirimos o HPLC, um equipamento ao lado, que vai nos facilitar também termos a certificação em curto espaço de tempo, se as nossas sinergias forem mútuas. Entretanto, nós dissemos que estamos a falar de análises e eu antes falei temos a parte de pesquisa, e a parte de pesquisa entra o grupo de amendoim, entra todos nós, somos intervenientes, porque muitas das vezes o que nós notamos é que nós temos muitos projetos que falam de aflatoxinas, mas esse não é apropriado como uma questão científica. Então, temos relatórios, os relatórios são relatórios meramente ilustrativos, com tendências políticas, não com tendências científicas. O que nós fizemos? Nós vamos ao campo e demonstramos as boas práticas, depois tentamos produzir um artigo científico, e com o artigo científico os pesquisadores, neste caso das outras regiões, vão ver o que Moçambique está a fazer taxativamente em relação às aflatoxinas. Neste caso, no slide a seguir, eu trouxe um artigo do grupo que avaliou o efeito do ciclone Kennedy na cultura de amendoim em 2 distritos de norte de Moçambique. Neste caso, todos os autores são pertencentes ao grupo do amendoim, né? Então, só para demonstrar alguns dados, esses são efeitos adversos que nós não conseguimos controlar e demonstram que, por causa do ciclone, nós tivemos perdas na cultura, num percentual mais alto de 80%. Isso aqui não conseguimos controlar, mas também tem implicâncias na contaminação de aflatoxinas. Entretanto, olhando para outro aspecto que é mesmo da aflatoxina, nós vimos também, por causa do tal ciclone, como eu disse, um efeito adverso, tivemos um percentual de aumento de nível da aflatoxina de 90,4%. Entretanto, eu só queria demonstrar que nós, para além de fazermos essas monitorias, essa disseminação de resultados, mas também temos a parte acadêmica, que é aprimorar o conhecimento e disseminar o conhecimento, que é
para ser apropriado em outras instâncias e demonstrar o que nós estamos a fazer taxativamente. Neste caso, como nós dissemos, que é a disseminação de tecnologias, a Universidade de Louro não está sozinha nisto, tem uns parceiros que aqui estão e esses parceiros têm facilitado a existência do nosso laboratório e a implementação das tecnologias que nós pretendemos fazer chegar ao produtor. Chegado este momento, agradeço pela atenção dispensada. Muito obrigado. Muito obrigada, engenheiro Isaac, pela apresentação. Vai seguir a última apresentação do grupo da Amendoim, pelos nossos parceiros da Norisvel, que estará representado pelo Dr. Carsten. Por favor. Yes, good morning everyone. Thank you for taking the time to be here today. My name is Carsten Jeffel. I come from the organization Norgesvel. Eu só estou aqui para ajudar na tradução. O nosso colega chama-se Carsten, ele representa a Norisvel. I think it's important that Abdul also presents himself because his organization is an important partner in the development of the AFLA-Safe or the AFLA Livre company here in Mozambique. Ok. Meu nome é Abdul Kauio. Eu trabalho para uma empresa chamada Miruco. A Miruco é parte da iniciativa que o Sr. Carsten vai apresentar, que é a AFLA Livre Moçambique, que é a instituição que vai produzir ou tem a licença para produzir e distribuir a AFLA-Safe em Moçambique. Yes, we have heard today a lot of the scientific and reasoning behind why we need to make sure that aflatoxins are out of the groundnut and maize and other food value chains. Sir, can you come again? In addition to this one. Mm-hmm. Okay, both. So it's still Okay. To go. Okay. It's no. You just put the website up. It's only the website. Yeah, it's only the website. Yeah, sorry about that. Yeah. So when the scientific and testing was done by IITA and other research partners, the importance was also to make sure that it was produced here in Mozambique. Yeah. Ok, depois que o trabalho científico que foi aqui demonstrado pelo ITA foi feito e mostrou aqueles resultados e mostrou a importância de se ter a produção local da AFLA-Safe, então ficou claro que a produção deveria ser feita também localmente. My first experience with aflatoxins here in Mozambique was about 10 years ago when a container of peanuts that was exported in one of the companies where I've been involved was denied entry to Europe, and we lost approximately $100,000. A primeira experiência que tive sobre aflatoxina em Moçambique foi numa empresa em que estivemos envolvidos, em que um contentor, quase 10 anos atrás, foi exportado para a Europa e foi rejeitado. E com essa rejeição perdeu-se qualquer coisa como $100,000. And this local company did not really have that type of money to lose. So it took many, many years for us to recuperate and get back on our proper feet. So it had enormous impact on a small local business here in Mozambique. E por causa do tamanho deste negócio ou desta empresa que fez esta exportação e foi rejeitada,
Então foi muito difícil recuperar, porque $100,000 para uma pequena empresa não é uma perda pequena. And so that was my first experience. And then when we established, we participated in forming the Groundnut Working Group, we understood that there was actually a solution to aflatoxin levels in different value chains here in Mozambique that was practical, low cost, and scalable for the country. Este acontecimento foi o que motivou para começarmos a participar ou formar o grupo do amendoim, que era para encontrar soluções que resolvam o problema da aflatoxina, mas que sejam soluções locais, que sejam, digamos, baratas, não é, fáceis de fazer, usando os meios que existem localmente. Também que é possível fazer escala e replicar ao nível dos diferentes intervenientes, principalmente os produtores. So approximately 4 years ago, we established the framework that was necessary in order for us to jointly, AMPCM, Maruku Industria, and Norgesvel, to make the investment here in Mozambique to secure that there is a factory of AflaSafe production here in Mozambique. It's in Nampula, but it's here for the local market. E há 4 anos atrás estabelecemos quadro onde foi possível, ou onde seria possível, montar a fábrica para produzir a AflaSafe localmente, que é uma iniciativa entre a Norgesvel, que é a organização que eu represento, neste caso o Sr. Carsten, a Maruku Agroindústria, onde eu pessoalmente trabalho, e a MPCM. But this was only possible because of all the research that was done by IITA and many partners before us. So that is why it's important for this partnership to continue and to grow, and make sure that we can look at how the regulatory framework can help us, but most of all, make sure that ordinary farmers have access to AflaSafe in the different communities that produce not only groundnuts, but also maize and cassava, etc. Sim, e esta decisão de investimento, naturalmente, foi resultado do trabalho que o ITA fez de pesquisa até produzir AflaSafe, mas também importa referir que este não é um trabalho, aliás, isto mostra que não é um trabalho unicamente da Afla Livre, é um trabalho de parceria. Então queremos continuar a pensar que vamos contar com os parceiros que estão aqui, porque há trabalho na área de política, por exemplo, que tem que ser ainda feito, como foi aqui apresentado. Ainda não temos uma política clara sobre os níveis da aflatoxina em Moçambique. Há um trabalho que, de forma conjunta, precisamos de fazer. Então o investimento, a participação de todos os parceiros é importante, porque há muito trabalho que tem que ser feito tanto ao nível do setor privado, ao nível dos produtores, mesmo ao nível do setor público. So the picture that I have on the screen is the website of the company that is going to produce AflaSafe. It's called Afla Livre Mozambique SA. It's a shareholding company. It's not a cooperative. But we do work very closely with the cooperatives, agricultural cooperatives in northern Mozambique, in order to see how they can be part of the distribution network for AflaSafe, but also buying back groundnuts from the farmers to make sure that buyers that would like to purchase groundnuts with low aflatoxin levels know where to go in Mozambique. A imagem que está aí na projeção é o website é parte do website da Afla Livre Moçambique, que é a empresa licenciada para produzir e distribuir a AflaSafe em Moçambique. Esta é uma sociedade anônima, como dissemos, com 3 sócios, que é a Norgesvel, a MPCM e a Maruku, mas a ideia não é uma cooperativa, é uma sociedade anônima, mas a ideia
o modelo de negócio desta empresa é mesmo trabalhar com cooperativas. E essas cooperativas atuam, vão atuar na distribuição da AflaSave, mas também a fábrica vai comprar de volta o milho, que é, o amendoim, com níveis baixos ou seguros de aflatoxina. Então, para dizer que qualquer parceiro que estiver aqui nesta sala, ou que esteja nos ouvir online, ou esteja onde estiver, querendo comprar principalmente amendoim, mas também milho, e no futuro estamos a pensar em fazer trabalhos na mandioca, tem uma referência, tem um interlocutor válido que é a Afra Livre para poder se relacionar comercialmente. Just the timeline in terms of, we started building the factory in Nampula for maybe a year and a half ago. We are approaching a final finished factory, so we're assuming that we will be able to have a complete building in April this year. April, May this year. Yeah. Sim, começamos a construir a fábrica em Nampula, praticamente o projeto há um ano e meio, e algumas paragens por causa da Covid, como todos sabemos, as coisas que foram acontecendo, mas pensamos que entre abril e maio deste ano a fábrica estará completa. And then we will of course start setting up all the equipment, and production should start in third quarter this year in order for us to be ready for the next growing season. So we have been importing AflaSafe to Mozambique to do the test trials, but from the coming agricultural season starting in November, December this year, we will have AflaSafe available produced in Nampula. Então, em termos de cronograma, estamos a pensar que no terceiro trimestre deste ano vamos produzir AflaSave para distribuir na próxima campanha de produção, que será nesse caso 2023 e 2024, porque como foi dito aqui nas apresentações, nos outros anos íamos importando da Tanzânia, mas usando obviamente a estirpe que é nossa aqui, mas era produzida na Tanzânia, mas agora vamos produzir localmente. Pensamos que a partir do terceiro trimestre deste ano, então para servir a próxima campanha. So we are approaching the reality of opening the factory, which has been a long journey for us, but we are going to be much more public about our ability to participate in the different value chains going forward. But it's very important that different types of partners join our effort and making sure that we are able to not only distribute but also make sure that there's a certain understanding that this needs to be a collective effort going forward. Assim que aproximamos a fase vamos lá dizer, de inauguração da fábrica e o início da produção local, é muito mais importante o envolvimento de todos. Quer dizer, nós não queríamos tomar, como a Afla Livre, o monopólio desta questão da AflaSafe. O que vamos fazer é produzir e disponibilizar o produto ao mercado. Então, estamos a pensar em trabalhar com parceiros que estão nesta sala e os outros que possam se interessar, não só na área de distribuição, mas também na construção de um ambiente em que as pessoas reconheçam o produto, primeiro reconheçam o problema da aflatoxina, reconheçam o efeito deste produto, a importância da sua aplicação, os efeitos na saúde. Então, naturalmente, que é por isso que estamos a envolver não só o setor privado, que vai trabalhar na parte comercial, mas estamos a envolver o setor público, mas também as organizações não governamentais que estejam interessadas. So we're very much looking forward to establishing partnerships with different types of organizations in the months and years to come. So if there are ways that your organization or your institution would like to participate with us or in your own areas, then we are happy to coordinate and to support the work
going forward in order for us to take part in this effort to limit aflatoxins in different important foods here in Mozambique. E naturalmente que estamos esperançosos em colaborar, como dizia, com cada uma das organizações aqui presentes, para juntos combatermos este problema da aflatoxina. Cada uma das organizações, dependendo daquilo que faz e na zona em que faz, nós estamos, por exemplo, baseados em Nampula, mas este produto é para ser distribuído ao nível do país todo, em termos de utilização. Também o que vamos produzir é para o consumo nacional, mas também para a exportação. Para quem estiver interessado no produto de exportação, também estamos abertos para fazer parceria. Importa ainda referir que também temos capacidade de produzir um produto que não seja só para Moçambique, também sirva para o Malawi. Então é uma das também opções comerciais que estamos a pensar para o futuro, produzir não só para o país, mas também que seja também usado no país vizinho aqui, que é o Malawi. And one of the key ways for us to communicate out towards all types of different partners and people will be to use our website, aflalivre.co.mz, where we will provide information about the work that we are doing, that our partners are doing, different types of documents, articles about aflatoxin, how that impacts people, research articles. So we will populate this website with different types of information that should be useful, and if there are stories that you would like to share with others on this theme, then we are happy to also utilize this website to showcase how we are working together for safe food in Mozambique. E uma das formas que temos para mostrar o trabalho que estamos a fazer é através deste website que está aqui a ser mostrado, que é aflalivre.co.mz. Estamos a ver se conseguimos também o .com para usar os dois, mas por enquanto está vivo o co.mz. Então, este website não será apenas para mostrar o nosso trabalho, como Aflalivre, como empresa, mas todo o contexto de aflatoxinas em Moçambique principalmente, mas também aquilo que é a tendência no mundo. Então queríamos convidar as instituições que estão aqui presentes, tanto privadas, públicas, da sociedade civil, que tenham trabalhos, por exemplo, histórias de sucesso no uso da AflaSave ou no combate à aflatoxina aqui em Moçambique, podem partilhar o material conosco. Há um espaço já criado neste website, que é mesmo para publicitar todo esse trabalho que está a ser feito em prol da segurança do alimento em Moçambique. Okay, thank you very much. I really appreciate being here. Thanks. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação, Dr. Carsten, e pela tradução, Engenheiro Abdul. Chegando a este ponto, vamos dar uma pequena pausa para termos o pequeno almoço, o nosso lanche que está lá fora. Vamos ter mais ou menos uma pausa de 25 minutos e voltamos para a sala com a apresentação do MISAL. Sim, desde 45 para a apresentação do MISAL. Muito obrigada.